Bom, pessoal, então bom dia novamente a todos e todas. Hoje a gente vai dar prosseguimento no tema do nosso minicurso, né? Propaganda política e peronização da sociedade na revista Mundo Peronista, publicada entre os anos de 1951 e 1955. E hoje a gente vai para a última parte da nossa aula, né? A gente vai discutir, eu vou tratar aqui com vocês a questão dos meios de comunicação, a questão da imprensa, e depois vou apresentar para vocês essa revista Mundo Peronista, e a gente vai discutir alguns temas que a gente discutiu, né, na quarta e na quinta. Vou mostrar para vocês também algumas sessões da revista que eram muito interessantes, né, no sentido da gente visualizar como que o peronismo e como que essa teoria, como que essa doutrina política, doutrina peronista, ela era simplificada de uma forma a ser apreendida por toda a população, seja por homens, mulheres, jovens, crianças, independentemente do nível de formação dessas pessoas, né? E também vou tratar com vocês alguns assuntos, alguns grupos, vamos dizer assim, né, que eram bastante interpelados pelas publicações da revista, para a gente pensar qual que era a importância, né, e pensar como que a revista se inseria nesse âmago de peronização da sociedade do qual a gente vem falando desde a primeira aula. Bom, então, nessa primeira fotografia, nessa colagem, na verdade, que eu trouxe aqui para vocês, é interessante a gente, né, tem o Juan Perón, vejam que aqui ele tá com aquela faixa, né, que eu falei para vocês ontem, que era um símbolo do luto pela morte de Eva Perón, e tem esse senhor aqui, né, esse moço aqui ao lado dele, que é um nome muito importante quando a gente vai falar não só de imprensa, mas de meios de comunicação na Argentina durante o peronismo, né, esse aparato propagandístico oficial construído desde o Estado, e não existem muitas fotos, né, por exemplo, fotos oficiais desse cara, ele se chamava Raul Alejandro Apold, e só que ele foi o conhecido, o homem, né, o homem da propaganda política peronista naquele momento, né? Não existem muitos trabalhos sobre ele não deixou muitas coisas escritas, e eu não sei se eu comentei ontem com vocês, um dos grandes problemas, né, o peronismo ele teve uma produção muito fértil, né? De fato, muitas coisas foram produzidas sobre o peronismo durante esse período. Só que o problema é o seguinte: quando se deu o golpe militar, né, em setembro de 1955, naquele sentido, né, naquele contexto de desperonizar a Argentina, muitos documentos foram queimados, né? Então, por exemplo, quando vou falar para vocês sobre a Escola Superior Peronista, né, que era um centro de formação de dirigentes, tanto homens quanto mulheres peronistas, e era uma escola que fazia esse trabalho de documentar, né, de documentar discursos, e o Mundo Peronista foi o órgão de difusão dessa escola peronista, né? Então eu acredito que nas dependências dessa escola havia muitos documentos sobre a revista, né? Sobre a criação, o projeto inicial, sobre quem de fato trabalhava, quem escrevia, né? O funcionamento, questão de salários, etc, etc. Só que essa documentação até então é desconhecida, né, e muitos autores que tratam sobre esse processo de desperonização da Argentina apontam para isso, né, a queima desses arquivos naquele período, naquele contexto, para realmente sumir, né, para realmente extirpar qualquer tipo de referência, qualquer tipo de memória, qualquer tipo de símbolo que fizesse relação, que fizesse referência ao peronismo, né? Então, mas isso eu vou comentar um pouco mais certinho com vocês quando eu entrar no assunto da revista. Então, sobre os meios de comunicação, né? A gente já veio falando um pouquinho sobre eles, né? E acredito que vocês também tenham um pouco de. Bom, se naquela época os meios de comunicação já eram importantes, imagina na sociedade e no contexto que nós vivemos hoje, né? Ainda mais sendo brasileiros, né? Em 2021 a gente sabe do poder, da importância, dos benefícios, mas também dos perigos que os meios de comunicação, a forma como esses meios de comunicação eles podem ser usados e as consequências que isso pode ter para a sociedade em geral, né? Então, quando a gente pensa nesses meios de difusão na Argentina, antes da gente entrar propriamente dito no período peronista, a gente tem que pensar nessa questão da modernização, né, da questão do progresso econômico, como que isso se deu na Argentina, né? Porque isso vai ser indispensável para a gente entender, por exemplo, por que no ano, por exemplo, de 1947,
a estimativa era de que em cada casa, né, em cada casa de família, a Argentina possuía um rádio, né, possuía um receptor de rádio. E isso, para a época, era um número muito notável, né, era um ponto, né, um fato para se pensar, por exemplo, o poder aquisitivo da população. Né, e quando a gente compara, por exemplo, com o Brasil, a realidade era totalmente diferente. Né? Então, essa questão quando o Estado-nação argentina começa a ser solidificado no final de 1900 perdão, no final do século XIX, né, uma das formas, um dos meios de concretizar o país, né, de concretizar, de criar essa nação argentina e de lograr desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, foi através da educação. Né, foi através da Lei da Educação Comum, aprovada em 1884, que visava, né, construir a cidadania argentina, construir a cidadãos argentinos através da educação. Né. Importante a gente lembrar que a Argentina ela recebeu muitos imigrantes, né, de diversas áreas, de diversos países do mundo. Então, tinha também essa preocupação de educar, né, de formar esses cidadãos, de formar essa sociedade argentina. Então, como fazer isso, né? Através da educação, tanto da educação infantil, a educação secundária, a educação de jovens e adultos e também nas universidades, né? Então esse ponto, né, dessa questão da modernização, da educação, né? A Argentina já no começo do século XX, era um dos países com menor nível de analfabetos na América Latina. Né? Se a gente pensar no Brasil naquela época, também é uma realidade completamente diferente. Então, quando a gente pensa em um país cuja população tem um baixo índice de analfabetos, a gente pensa, poxa, então faz sentido, né? Tem um contexto muito bom para desenvolver meios de comunicação, não só questão do rádio, do cinema, né, da música, do teatro, mas também a questão da imprensa, né, os periódicos, esses meios de comunicação impressos, né, tanto para uma população uma formação mais alta, né, com uma formação acadêmica, uma formação superior, tanto para uma população com uma formação educativa, né, que não chegou, por exemplo, até as universidades, até as faculdades daquele momento. Então, é muito importante a gente entender esse contexto, né? E então, adentrando, né, o século XX, o desenvolvimento dos meios de comunicação também vai ser muito fomentado por esse público consumidor, né? Não adianta eu querer fundar, né, uma revista, um jornal, publicar folhetos de 50 páginas, a maior parte delas escritas, se eu não tenho público para consumir isso, né? Se as pessoas não sabem ler, se as pessoas não vão conseguir entender a mensagem que eu quero passar. Então, a realidade na Argentina naquele momento era muito diferente. Havia um público consumidor que consumia, né, que de fato adquiria aqueles meios, que consumia aqueles meios de comunicação escritos, né, como revistas e jornais. Então, adentrando já na questão do peronismo, né, quando a gente vai falar de meios de comunicação durante o primeiro peronismo, é indispensável a gente pensar na Subsecretaria de Informações. Né? Ontem eu falei para vocês, ontem ou na segunda, na quarta, se eu não me engano, sobre essa questão da construção desse aparato propagandístico a partir do Estado, né, desde o Estado. Não era simplesmente ter uma revista ou ter um programa de rádio, né, uma peça de teatro, ocupar, né, certos espaços, mas era a construção de toda uma estratégia, né, de divisões que estavam voltadas, né, que empregavam profissionais da área para divulgar, não só para divulgar esse peronismo através dos meios de comunicação, mas também para controlar essa divulgação, né, para controlar o que estava sendo publicado naquela época. E é aí que entra a Subsecretaria de Informações, né, que é um símbolo do controle estatal em cima desses meios de comunicação. E como eu falei para vocês, né, o principal nome na propaganda política, o principal nome desses meios de comunicação durante o peronismo foi esse senhor chamado Raul Alejandro Apoldi. Né? Ele era muito conhecido já antes do peronismo, ele já era conhecido do Perón antes mesmo da secretaria ser criada, né? E ele era um profissional muito conhecido na área do cinema, né? Ele tinha uma empresa cinematográfica, então, veja, ele não cai de paraquedas, né? Ele não surge do nada nesse meio da propaganda política.
E o principal ponto que os autores vão indicar, né, que destaca o Apold dentro desse contexto, era a capacidade dele de vincular o espetáculo com o poder político, né? Então, isso é muito, muito importante. Como divulgar, por exemplo, o peronismo, talvez de uma forma não tão explícita, né, dentro do cinema, dentro do teatro, né, nos programas de rádio, nos esportes, por exemplo, né, como você fazer como demonstrar a grandeza do peronismo em uma competição esportiva, né? Então, isso vai ser muito importante se a gente pensar também na questão da peronização da sociedade, né, no enraizamento do peronismo em áreas que até então não eram tão comuns do Estado e da política estar presentes, né? E aí, um outro ponto importante também, quando a gente pensa das técnicas de comunicação em propaganda, né? Que comumente, e isso é um ponto que a gente comentou quando eu comentei com vocês, quando a gente discutiu sobre as interpretações do peronismo, né? Que quando a gente pensa, quando alguns autores defendem, por exemplo, o peronismo como um tipo de fascismo, como tipo de nazismo na América Latina, um dos principais pontos de semelhança é a questão da propaganda política, né? É justamente essa questão do Estado extremamente preocupado com a difusão de informações ao ponto de criar uma secretaria, ao ponto de criar uma divisão, né? Ao ponto de empregar profissionais para controlar e para difundir esse governo, difundir essas informações, mas também a forma como essa propaganda era feita, né? A simplificação dessas informações, né? Transformações, por exemplo, de ideias e conceitos, muitas vezes abstratos para a maior parte da população naquele momento, em imagens, em símbolos fáceis de serem aprendidos por qualquer um, né? Eu, enquanto mulher, com a minha idade, olharia para um símbolo, olharia para um cartaz, por exemplo, e eu conseguiria entender o que aquilo estava dizendo. Da mesma forma como uma criança de 5, 6, 7 anos, um jovem, um idoso, uma idosa. Então, esse ponto talvez seja um dos principais que aqueles que defendem essa semelhança, né, que defendem essa identificação integral entre peronismo e fascismo. Só que a gente tem que lembrar também, né, e eu coloquei um pouco dessa discussão naquela bibliografia, principalmente uma autora argentina que se chama Marcela René, perdão, e ela trata justamente isso, né? Às vezes, essa ideia tão difundida da relação, porque a propaganda peronista foi a mesma coisa que a propaganda nazista, a mesma coisa que a propaganda fascista, e isso muitas vezes anula, né? Deslegitima os estudos sobre a propaganda, né? A gente pensa que é igual, então, por que eu vou estudar, né? Se é igual, se é tudo semelhante, não tem por que estudar, não tem nada de novo a ser descoberto. Quando, na verdade, ela aponta diferente, né? Ela aponta que não é muito assim. Ela analisa alguns cartazes produzidos durante o peronismo e ela levanta muitas semelhanças e semelhanças muito interessantes com a propaganda, com os meios de comunicação durante o New Deal nos Estados Unidos e também com a URSS, principalmente no que diz respeito à imagem do trabalhador, né? Como que esse trabalhador ele era representado, né? Tanto no peronismo quanto no New Deal, quanto na URSS, né? Um trabalhador forte, né? Um trabalhador saudável, a exaltação da virilidade, né? Então a gente pode pensar um pouco também nessa questão que o protagonista de fato era o homem, existia a mulher também, né? Vai ter toda essa apelação ao público feminino, principalmente em momentos de crise, como eu vou mostrar para vocês, mas essa questão do trabalhador. Então é muito interessante porque isso vem desconstruir algumas informações de senso, até mesmo de senso comum, né? Não vou. O assunto, o tema sobre a propaganda política peronista já foi estudado, o pessoal já falou que parece com o nazifascismo, então não tem nada que estudar, quando na verdade não. Quanto mais a gente estuda, mais dúvidas vão surgindo, né? Mais relações, mais referências a gente começa a fazer com momentos e com contextos, e com pessoas, governos e movimentos que até então não era tão conhecido como essa relação com o nazifascismo. Né? Então, quando a gente pensa em meios de comunicação durante o peronismo, a gente não pode pensar, por exemplo, só na rádio, né? Ou, por exemplo, só numa revista, só no diário, mas também em outros âmbitos, né? De contato com a sociedade, onde o peronismo ele se inseria
né, justamente para propagandear, justamente para se tornar mais conhecidos em públicos que talvez, se não fosse por esse suporte, não teria tanto acesso ou não teria tanto interesse, né, interesse e contato com a política. Então, aí, aqui eu trouxe alguns, né, para a gente pensar a questão do rádio, né, como eu falei para vocês, a estimativa para o ano de 1947, ou seja, né, já no primeiro governo, no primeiro ano do governo peronista, era de que havia um rádio por residência na Argentina. Esse é um número bastante expressivo, né? Alguns autores pontuam que havia muito mais rádios no país do que fogões ou ferros de passar. Né? Então, isso é bastante evidente no sentido do consumo, né, dessa população que se interessava por esse meio de difusão, né, que se mantinha informada através da rádio, né, o papel da rádio também na construção desse imaginário político, desse imaginário social da época, né? E quando a gente pensa em peronismo, eu acredito que a principal contribuição, vamos dizer assim, o principal ponto a ser levantado da rádio é justamente essa questão da proximidade, né? Lógico que tinha essa questão, como eu comentei para vocês, né? Um dos espaços de onde a Eva Perón atuou antes de se tornar primeira-dama foi em rádio novela. Né? Então, veja, né, também essa importância não cai do céu, não cai de paraquedas, né? Mas se a gente pensar, por exemplo, nessa questão mais política, de divulgação do governo, a gente pode pensar, por exemplo, nessas distâncias que são encurtadas pela rádio, né? Quando o Perón, por exemplo, ele ia proferir algum discurso na Praça de Maio, né, desde os balcões da Casa Rosada, nas fotografias a gente consegue perceber que pela praça, é uma praça bastante grande, né, a gente percebe que são instalados alto-falantes, né, então veja, essa questão de levar, de difundir a palavra do Juan e da Eva Perón para todos os espaços, né, esses discursos também eram transmitidos ao vivo, ao mesmo tempo, pelas cadeias de rádio, que chegavam até o interior, né? Que chegavam não só no interior da província de Buenos Aires, mas no interior de outras províncias, né? Nas cidades do interior, às vezes, né, nas casas, nas fazendas, nas áreas um pouco mais rurais. Então, isso é muito importante, né? Essa questão de pertencimento. Né, eu posso estar longe, eu posso nunca ter ido a não posso nunca ter visto pessoalmente Juan ou a Eva Perón, mas de ouvir os seus discursos pela rádio, isso cria uma sensação de pertencimento. Eu também sou peronista, né? Eu também me emociono, eu também me sinto parte dessa luta, da mesma forma como uma pessoa que está lá na cara, né, olhando para cima com dor no pescoço, já lá na Praça de Maio, também se sente peronista. Então, eu acho que essa questão do rádio é bastante interessante para a gente pensar aquele momento, né? Depois, o teatro também vai ser um espaço bastante interessante para a gente pensar, não só por causa das peças, né? De algumas peças e da escolha de atores e atrizes que tinham, às vezes, né, algum contato ou eram publicamente peronistas, né? Mas pensar também esses espaços, né? A questão dos teatros, por exemplo, o Teatro Colón, um teatro belíssimo que fica na Avenida 9 de Julho, o Teatro Cervantes da época também, que eram naquela época, né, que se a gente pensar no local, eram locais frequentados pela elite, eram locais frequentados por essas classes mais altas, né, e aí o peronismo, ele se apropria, né, ele ressignifica esses locais, e ele, no mundo peronista é interessante que a gente vê bastante isso também, tipo, fotografias que demonstram o povo, né, que descreve, olha, o povo está podendo ter acesso ao Teatro Colón, isso é uma revolução, isso é algo que só o peronismo conseguiu fazer, né? Se é o povo que construiu que colocou cada tijolo nesse edifício, então é dele, né? Então é ele que tem que ter acesso a tudo isso daqui. E uma coisa interessante também é que além desses discursos que eram proferidos em locais abertos, né? Como por exemplo a Praça de Maio, vários discursos, várias reuniões, por exemplo, com sindicatos, algumas reuniões de unidades básicas, algumas reuniões do Partido Peronista Feminino e também das outras ramas, eram feitas dentro desses espaços, né, dentro do Teatro Colón, dentro do Teatro Cervantes, justamente para mostrar essa questão da ocupação, né, do povo ocupando espaços que anteriormente eles não ocupavam, né, porque eles eram marginalizados, nunca que um trabalhador, nunca que um obreiro, como obreira, poderia sentar numa cadeira, numa poltrona do Teatro Colón. Então, toda essa questão de
de ocupar, né, de ocupar e, de certa forma, de resistir nesses espaços, né. Em relação ao cinema, também é bastante interessante, né? Eu falei para vocês essa relação que o Raul Apose tinha com o cinema, mesmo antes de assumir a Secretaria do Trabalho, a Secretaria de Informações, desculpa. E acho que alguns autores levantam, e eu também concordo com isso, que um dos principais pontos do cinema enquanto meio de difusão da doutrina peronista não estava não somente na questão de você produzir filmes que, de certa forma, exaltavam, né, valores nacionais e valores peronistas, não só também na escolha de atores e atrizes que eram peronistas, mas também o cinema como uma forma de se aproximar do empresariado argentino, né, que durante todo o governo peronista vai ser uma classe, vai ser um setor, né, muito desconfiado das medidas peronistas, daquela questão que eu comentei com vocês, das nacionalizações, das medidas trabalhistas, né, da questão da aproximação com os trabalhadores e trabalhadoras, a aproximação, né, a criação de espaços para o diálogo com os sindicatos. Então, o cinema também vai ser uma forma de se aproximar desse grupo que durante todo esse período, né, de uma forma geral, obviamente, se manteve distante do governo, né. A questão da música também é bastante interessante, né? A gente pode pensar, por exemplo, em relação ao tango, né, que eu acho que todos aqui já ouviram falar, o tango argentino, né, e o tango argentino como essa expressão do popular, né, o tango argentino realmente como expressão dessas classes mais baixas, desses setores mais populares, e durante o peronismo, essa expressão vai recebeu uma atenção especial justamente por causa dessa origem popular, né? Então, veja, mais uma vez, o peronismo ele se apropria, ele se ressignifica de algo que ele não criou, né? De que algo às vezes não tinha muito a ver, né, com a doutrina, e com os princípios e com os padrões, com os costumes peronistas, mas que, por ser popular, então, obviamente, era sinônimo de peronismo, né? E por último, também que eu trouxe aqui para vocês, que acho que é algo interessantíssimo da gente estudar o peronismo, né, por meio do esporte. Né? A gente fica pensando, nossa, mas o esporte como meio de difusão, né, como que funciona isso? E é muito interessante para a gente entender, né, como que espaços que às vezes a gente de fato pergunta, nossa, mas como que vai difundir, como que vai propagandear, por exemplo, as 3 bandeiras do justicialismo através do esporte? E de fato o peronismo fez isso, né? Não dessa forma tão explícita, né, tão direta, às vezes um pouco mais teórica, né, mas pela presença, né, como eu falei para vocês, que a Fundação Eva Perón organizava os campeonatos infantis e juvenis Evita, né, que eram campeonatos não só para as crianças e para os jovens da cidade de Buenos Aires, da província de Buenos Aires, mas também de outras províncias do interior do país, né? Então essa forma de nação, né, de unir todas essas pessoas, de unir esses jovens de vários cantos do país em um estádio, né, na capital federal, onde está a casa de governo, né, através, né, financiado, fomentado por esse governo que se importa, né, que se importa com o lazer, que se importa com a formação desses jovens, né? E aí eu vou falar rapidamente para vocês de alguns pontos em relação aos esportes que eu acho bacana. Não sei se alguém aqui também tem, com certeza, né? Já tem algum conhecimento, principalmente em relação ao futebol na Argentina naquele momento, né? Então a questão dos esportes é justamente olhar para aquelas competições que ocorriam dentro dos ginásios e em outros locais, né? Como uma batalha que todos os argentinos travavam com os inimigos da nação, né? Quem eram esses inimigos? Era a oligarquia, né, formada por essas classes mais altas, era, por exemplo, os países imperialistas, né, que durante muito tempo controlavam não só a economia, mas também a política do país, né? Então essa questão de união, né, essa ideia de união, essa ideia de integração que era, né, trabalhada dentro desses esportes, né? E quando essas equipes ganhavam, né, simbolizava que, olha, ganharam, né, alcançaram a vitória, que é resultado dessas virtudes nacionais, né? E veja, ontem eu falei para vocês que a reforma constitucional de 1949 ela simbolizou a transformação da doutrina peronista em doutrina nacional. Então, quando a gente fala isso, é uma coisa que se confunde dentro desses discursos peronistas, a questão do nacional e do peronista, do argentino
com peronista, né? De certa forma, e esses conceitos, essas palavras, elas se tornam sinônimas, né? Então, virtude nacional naquele momento, o que era? Eram as virtudes peronistas, né? Então, através do esporte, um peronismo, né, o governo peronista, a Secretaria de Informações vai começar a fomentar esses padrões, essas virtudes, né, e esses costumes, principalmente nos jovens e nas crianças, né. Durante o peronismo também, e agora só citando algumas curiosidades para vocês, né, no ano de 1950 foi construído o estádio Presidente Perón, que é o estádio do Racing, né, e que até hoje leva esse nome. Então, por exemplo, se a gente pensar na questão da desperonização da Argentina, né, foi um nome que vários edifícios, ruas, estações de metrô, naquele período foram renomeadas, né, justamente para não ter mais referência ao peronismo, só que esse nome ficou, né, esse nome permaneceu no estádio do Racing. Se eu não me engano, hoje ele é conhecido também por El Cilindro, alguma coisa assim, né, fica no bairro de Avellaneda, lá em Buenos Aires. E um outro ponto também da questão dos esportes, né, de realização de festividades, de competições esportivas importantes dentro da Argentina naquele período, vai ser, acho que, se não me engano, a primeira edição dos Jogos Pan-Americanos, no ano de 1951, em Buenos Aires, né, e aconteceu que a Argentina ficou em primeiro lugar na tabela de medalhas, e obviamente que isso foi vinculado pela imprensa peronista como uma forma de, olha, o peronismo, né, isso graças a Juan Perón, que incentivou, que financiou, que está presente, né. Também tinha essa questão da construção da imagem do Juan Perón como o primeiro esportista, né, e alguns biógrafos, o próprio Perón também escreve que na sua juventude ele praticava esportes, natação, boxe, ele foi campeão de esgrima na década de 1920, né, então essa conexão, né, do Perón enquanto o primeiro esportista da Argentina como exemplo para esses jovens e crianças, né, e também a gente sempre pensar na questão da virilidade, né, olha, esse esportista, né, que luta, que compete, que acredita, que trabalha, né, que cuida do seu corpo, que cuida da sua cabeça para conquistar, né, para chegar até o primeiro lugar. Então esse era o exemplo que se deveria, ser os exemplos que deveriam ser seguidos tanto dentro de uma competição esportiva quanto fora, né, quanto na política, quanto pensando em relação ao progresso do país. Então é bastante interessante pensar o esporte como como um lugar de gestar, né, essas virtudes, esses costumes peronistas. Depois a gente vai ter também no ano de 1950 o Campeonato Mundial de Basquete, onde a Argentina ganha na final pelos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, eles estavam, acho que se eu não me engano, com um time de segunda divisão, e eles, né, reiteram isso, não, tipo assim, óbvio que vocês ganharam, a gente não tá com o nosso melhor time, mas a imprensa peronista não quer saber disso, né? Eles colocam principalmente essa vitória ainda mais contra os Estados Unidos, né? Então isso significava muito, né? Foi muito usado pela imprensa naquele momento. Um outro ponto também, o Grande Prêmio da Argentina de Fórmula 1, em 1953, se eu não me engano, isso, 53, vinculado também, né, com a construção do autódromo na cidade de Buenos Aires, que naquele momento chamava 17 de outubro, veja, uma relação direta com o imaginário peronista, só que depois, e até os dias de hoje, é conhecido como Autódromo Oscar e Juan Galvez, né, os irmãos que de fato corriam pela Fórmula 1. E outros esportes também que vão ser populares, basquete, o boxe, né, um pouco da esgrima também. E o futebol é um assunto bastante interessante, porque é algo muito forte na Argentina, né? É algo muito presente na Argentina, mas nesse período, entre 1948 e 1951, foi um momento que os autores indicam de hiatos, né? Porque, se eu não me engano, em 1948, os jogadores da seleção entram em greve e muitos migram para a Colômbia, porque a Colômbia ela não estava, o futebol colombiano não estava sob o regimento da FIFA, né? Então podia pagar salários maiores, salários mais altos, tinha uma liberdade maior, né? Então, acontece esse ato, vamos dizer assim, e aí em 1951, a seleção argentina volta a jogar, e aí faz todo um tour,
né, de amistosos pela Europa, e aí tem até uma ocasião que eles competem com a Inglaterra, e eles ganham da Inglaterra no primeiro jogo, no segundo é cancelado por causa de uma chuva muito forte, só que essa vitória, né, essa primeira vitória é usada, é tratada na imprensa também como uma forma de, olha, como nós somos superiores, né, a Inglaterra, um país que durante muito tempo explorou, né, explorou a Argentina, explorou os setores populares, e agora, através do esporte, a gente vem mostrar que somos um país superior, né, que superamos todo aquele passado de marginalização, todo aquele passado de sofrimento. Então, é bastante interessante pensar, né, essa questão dessa díade que o peronismo vai fazer bastante entre esse passado sombrio, né, esse passado de exploração, e esse presente peronista de bonança e de justiça, né, de dignificação mesmo de toda essa população. Bom, e aí, um outro ponto que eu queria falar com vocês é a questão do escudo peronista, né? Não sei se vocês já viram, esse daqui é o escudo peronista, esse daqui é o escudo nacional, né? E o escudo peronista, ele foi criado já ali por um perdão, ele foi criado, né, por esse moço aqui chamado Angel Guzmán. Ele possui uma oficina de produção, né, de símbolos, de medalhas, de troféus, e foi ele que criou esse escudo peronista a partir de Juan Perón, né, a partir de um pedido de Juan Perón, só que no começo esse escudo ele não tinha sentido político, né, ele não tinha implicações políticas, era na verdade um símbolo, né, para você usar na roupa, para você se diferir de outros grupos, né, de outros grupos dentro, por exemplo, das Forças Armadas Argentinas. Então, ele surge, ele é criado com esse intuito, só que depois, né, já no ano de 1945, com a crescente popularidade do Juan Perón, esse símbolo passa a ser usado não só por Perón, né, mas nos cartazes, é usado bastante na campanha eleitoral das eleições de 1946 como símbolo propriamente peronista, né, e carregado de sentidos e de significados. Então, eu também deixei uma referência, né, sobre a explicação desse símbolo nas referências que eu compartilhei com vocês. É bastante interessante, quem tiver interesse, depois dá uma lida. Né? Então, os autores apontam para o seguinte, no significado do escudo peronista, né? Essa parte aqui, né, branca, ela está representando um olho, né? É o olho do povo, o olho de Deus, aquele olho que tudo vê. Né? Essa parte aqui acima representa um sol nascente, né? Um sol que nasce, um dia que nasce para essa nova epopeia popular, né? Para essa nova história do povo argentino que vai ser dignificado, que vai ser que a justiça vai ser feita, né, nesse novo amanhecer, graças ao peronismo. Esses louros, né, verdes aqui nesse canto direito significam a vitória, né, a vitória, a liderança, enquanto que esses nódulos vermelhos aqui é uma referência, ainda que de forma um pouco secundária, né, aos ideais dos federalistas, né, que eram um dos grupos que disputavam o poder da Argentina no século XIX, entre federalistas e unitários. Quem já passou e vai passar pela matéria de América 2 vai entender um pouquinho mais disso. E os federalistas, de forma bem concisa para vocês aqui, eles perseguiam esse ideal de pátria grande, né, de defender a nação, de defender o país contra as influências estrangeiras, né, de constituir um governo forte, e esse governo forte, por sua vez, estaria construído em cima de um líder, né? Então, percebam, tem bastante, a gente pode fazer algumas relações com a questão do peronismo, né, de um governo forte, de um governo centralizado, e da questão do líder também, né? Esse gorro vermelho aqui, ele é um símbolo, ele é uma referência à questão, às ideias republicanas, né, de igualdade, de liberdade, perdão, e as cores azul e branca, obviamente, em relação à bandeira argentina. E o interessante aqui, e talvez o que mais destoa, né, em relação ao escudo nacional, é a questão das mãos, né? Enquanto que aqui as mãos estão na horizontal, aqui elas estão na diagonal. E isso daqui é bastante interessante, né? E os autores que estudam
esses escudos, não só o escudo, mas toda a produção imagética do período, né, apontam que essas mãos na diagonal apontam a uma aliança entre classes, né, elas substituem, por exemplo, esse ideal abstrato de igualdade, de que todos são iguais, né, de que se todos são cidadãos, então todos são iguais, né, e aqui não, né, realmente tem essa aliança de classes, né, entre um mais forte e um mais fraco, mas que existe essa solidariedade, existe essa humildade, existe essa consciência de que, existindo o mais forte, existindo o mais fraco, é preciso que ocorra essa união para o progresso do país, né? Não só o progresso econômico, mas também o progresso social, né? Então, isso aqui é bastante interessante porque, vejam, né, contrasta bastante com esse escudo nacional. Esse é o escudo nacional atual, até os dias de hoje, mas também era o escudo nacional daquela época, né? Então, veja, o gorro, a questão do sol, né? Dos louros não tem, né? Por exemplo, como eu falei para vocês, esses nódulos vermelhos que simbolizam essa herança federalista, né? Porque de fato é uma discussão muito acalorada na Argentina, muito polêmica na Argentina, e também a questão do olho, né? O olho de Deus, o olho do povo, que tudo vê, não consta também no escudo nacional. Então é algo que assim bastante interessante, né? A gente pensa nessa questão da imagem, né, do ponto de um escudo, às vezes detalhe mínimo, né? Mas aí a gente vai pensando, a gente vai discutindo, vai contextualizando e a gente vai vendo como que está esses sentidos são construídos, né? Eles não caem do céu também, são sentidos que são construídos, que tem toda uma história. Então isso é bastante interessante da gente pensar para no sentido de entender que o peronismo ele, né, ele não foi criado do nada, ele tem toda uma história, ele tem todo um contexto também, né? Bom, então, o último tópico antes da gente entrar mais propriamente dito na revista, é sobre a imprensa, né? E a imprensa peronista ela também vai carregar aquilo que eu falei para vocês do uso moderno dos meios de comunicação, né? Que é essa linguagem direta, essa linguagem simples, essa linguagem muitas vezes imagética, seja por fotografias, ilustrações, gráficos, charges, né? Então, essa forma de popularizar essas informações, né, que muitas vezes eram divulgadas, né, eram impressas de forma muito culta, né, muito erudita, e não eram todas as pessoas que conseguiam entender aquilo que estava sendo divulgado. Né? Então, eu acho que o principal ponto quando a gente pensa em propaganda política é a transformação dessas ideias, né, e desses conceitos em imagens e símbolos. Né? Muitas vezes, até mesmo a transformação dessas ideias, né, desses textos, em outros textos, mas de forma muito mais simples, né? Por exemplo, com a criação de frases de efeito, com jargões, né? Que causavam, né? Que chamavam essa atenção e que ficavam na memória, né? Que eram depois reproduzidos por aqueles que liam, que consumiam aquele meio de comunicação, né? Então, depois, importante a gente pensar também como controlar essa imprensa, né? Eu comentei com vocês que a Secretaria de Informações é um símbolo, né, do controle estatal sobre esses meios de comunicação, e quando a gente pensa na imprensa, né, na produção e na divulgação de de periódicos, né, de jornais e revistas, durante o peronismo, alguns autores, eles apontam duas medidas, né, de controle. As medidas restritivas, que é a questão da censura, da expropriação de jornais e revistas, da compra, né, se não pelo governo, mas por pessoas muito próximas ao governo, de editoras e de jornais que posteriormente são transformados, né, em meios de comunicação peronistas, e também a questão do fomento, né? E nessa questão das medidas restritivas também tem algo muito interessante, que é o controle do papel. O governo peronista ele vai controlar a quantidade de papel que era disponibilizado para cada editora, para cada jornal, para cada revista, justamente nessa tentativa de que, olha, se o seu jornal tinha, por exemplo, 15, 20 páginas, eu vou restringir, vou colocar desculpas de que está difícil importar papel, né? E aí eu vou diminuir a tua publicação para 5 páginas, né? Se a gente pensar numa questão de quantidade de informações, é bastante, né? É praticamente um golpe, né? É difícil de pensar como articular informações que eram publicadas em 20 páginas em 5. Algumas coisas terão que ser cortadas, né? Então também era um meio de censurar, de restringir, de controlar essa questão da imprensa.
né? E teve também as medidas de fomento, né, de incentivo, né, até mesmo se a gente pensar a construção desse aparato de propaganda desde o Estado, né, de fomentar a criação, a circulação e a produção de meios de comunicação numa sociedade que, de fato, há um bom tempo já consumia, né, um país que tinha um serviço que tinha um público consumidor já consolidado há um bom tempo. Então, dentro, né, que a gente de fato estava funilando, né, dentro dessa subsecretaria de informações tinha, né, fazia parte a Secretaria de Prensa e Difusão, que é onde, né, vão estar inseridos todas as revistas e jornais controladas pelo governo peronista, né? Então, de fato, era uma secretaria que visava o controle. É lógico que essas publicações possuíam particularidades, né? Por exemplo, a gente vai existir Mundo Peronista, mas paralelamente também vai existir, por exemplo, Mundo Atômico, que era uma revista que irmã, vamos dizer assim, de Mundo Peronista, controlada pelo governo, controlada pelo peronismo, mas uma revista, por exemplo, de 100 páginas, voltada à divulgação científica, né? Então, voltada, por exemplo, aos estudos sobre energia atômica que eram realizados na Argentina naquele período, estudos sobre a ecologia, sobre a botânica, né, o meio ambiente da Argentina, a flora e a fauna, as descobertas mais recentes naquele período sobre a Argentina, as viagens, por exemplo, né, as expedições que eram feitas para a Antártida, né, então, vejam, vou até mostrar para vocês, é um assunto, né, diferente, né, que a gente pode perguntar, nossa, mas é uma revista peronista, como que o peronismo ele era divulgado? Ele era divulgado no sentido de que, olha, só estamos progredindo, né, só estamos evoluindo cientificamente na Argentina, porque neste momento existe um governo que, de fato, financia, né, essas medidas, que de fato financia esse desenvolvimento científico, e vejam, um desenvolvimento científico que deveria estar voltado para o povo, né? Então, qual que era o sentido popular, por exemplo, de você pesquisar, de você investir milhões e milhões na energia atômica, né? A gente contextualizando, né, naquele momento, na década de 1940 e 1950, a questão da energia atômica, da energia nuclear, era um ponto bastante discutido, né? Como transformar um poder tão destrutivo que há pouco tempo todo mundo, né, o mundo inteiro tinha testemunhado, como transformar esse poder, como criar uma redenção, né, desse poder destrutivo. Ora, essa revista, por exemplo, defendia, né, de que estudos peronistas, de que estudos ocorridos durante o peronismo iam transformar, iam criar um mecanismo, uma forma de, como eu posso dizer, de difundir, né, mas de comercializar essa energia atômica de forma tão simples que ela seria comprada, né, ela seria vendida, disponibilizada em estantes, né, de mercado dentro de garrafas, por exemplo, como se fossem garrafas de leite. Então vejam, né, é até cômico você pensar comercialização da energia nuclear em garrafas de leite, mas isso mostra para gente essa questão da simplicidade, né, dessa aproximação de conceitos, ideias muito complexos, né, que exigem talvez um conhecimento acadêmico, conhecimento da área muito profundo, mas como demonstrar, né, todo esse financiamento do Estado voltado, qual é o sentido popular dessa questão, né, por exemplo, estou trazendo aqui para vocês da energia nuclear, né, então é essa simplificação, e a pessoa ali falou, nossa, ótimo, então tá certo, tem que financiar mesmo, tem que apoiar, porque a gente vai poder comprar no mercado, né, eu diretamente vou ter acesso a toda esse progresso, então tá tudo ok, né? Então, vejam, né, como que se dava tanto a divulgação dos preceitos peronistas, né, e das realizações peronistas, e essa questão da linguagem direta, né, dessa linguagem simples, dessa linguagem, desse discurso que alcança todas as classes, todos os setores da sociedade. Quando a gente fala, né, quando eu comentei com vocês essa questão do aparato, desde o governo e da expropriação de meios de comunicação e da compra de editoras, revistas e diários por pessoas perto, né, próximas ao Juan e a Eva Peron, existem dois nomes, né, de editoras que é importante a gente conhecer justamente porque o mundo peronista tem uma íntima relação com elas, né, que é o grupo editorial Alé, e a editora Haynes, né? A editora Haynes foi uma editora fundada, veja, em 1904, né? Era uma empresa editorial inglesa,
né? E quando ela chega na década de 1940, quando ela é comprada, né, por pessoas próximas ao peronismo, já é uma editora muito popular, né? Já é uma editora que publica vários periódicos muito importantes, como o Jornal El Mundo, né, a revista, por exemplo, Mundo Argentino, a revista Mundo Radial, que era um complemento da Rádio El Mundo, também que fazia parte dessa editora, né, dessa empresa de comunicação. E aí, pessoas próximas ao governo compram, né, a editora Haynes em 1951, e em 1952 ela é rebatizada de Editora Mundo Peronista. Né? Então veja essa questão do nome, né? Que eu vou falar um pouquinho para vocês, essa questão do mundo, que engloba tudo, né? É um mundo qualquer? Não, é somente o mundo argentino, não, é um mundo peronista, né? E aí, junto nessas publicações que a editora Haynes já publicava, soma-se em julho de 1951 a revista Mundo Peronista, né? E aí, como vocês podem imaginar, que todas essas publicações que já existiam, elas continuam existindo, mas, né, as suas publicações com alto teor peronista, né, de fato, de divulgar esse movimento, esses preceitos, né? E o grupo editorial Alea, esse nome vem de Aloé, de Carlos Aloé. Eu acho que até ele apareceu numa foto que eu trouxe para vocês, que foi o governador da província de Buenos Aires, que era também um militar muito próximo a Perón, né? E aí ele se empenha, né, na compra de meios de comunicação, por exemplo, como o periódico Democracia, né, que já existia antes e que aí alguns autores apontam pela grande pressão que a Eva Perón fez para comprar esse periódico Democracia, e depois ele se torna como que se fosse um órgão de difusão da Eva Perón, né, dessa questão mais da mobilização feminina, dos discursos de Eva Perón. Né? E aí, o que acontece? Esse grupo editorial, veja, ele não vai englobar somente periódicos, né, mas cadeias de rádio, outros meios de comunicação também, e aí, nesse grupo muito grande da Alea, entra, né, a editora Haynes, até 1951, e depois, em 52, chamada de Editora Mundo Peronista. Então, esses dois episódios, eles significam para a gente essa questão das ações centralizadoras do governo, né, de centralizar, de controlar esses meios de comunicação. E aí, né, finalmente, a gente chega na criação de Mundo Peronista. Mundo Peronista, o seu primeiro número saiu em 15 de julho de 1951, e o seu último apareceu em 1º de setembro de 55, né? Então, veja, ali na borda do golpe militar que derroca o Perón em setembro de 55, né? Mundo Peronista, ela foi considerada um órgão, ela era de fato, né, um órgão de difusão oficial da Escola Superior Peronista, que era um centro de formação para dirigentes, tanto homens quanto mulheres peronistas, né? E o seu principal objetivo era inculcar a doutrina às massas, né? E aqui eu trouxe de fato a frase como aparece na revista, né? Não tem pitaco do pesquisador na formação dessa expressão, né? De fato, inculcar a doutrina às massas, ou seja, levar de variadas formas, em variadas linguagens e sessões, essa doutrina peronista, para que o seu leitor consuma, né, entenda, apreenda essa doutrina e leve para a sua vida. Né? E não só, o interessante do mundo peronista é que o objetivo de inculcar a doutrina às massas, não só no sentido de eu pego a revista, leio e entendo, não, eu realmente sou peronista porque eu concordo com isso, etc, etc. Mas eu pegar essa revista, né, eu me apropriar desse conhecimento, dessa informação que a revista me passa e levar para outras pessoas, né? E usar, por exemplo, a revista em alguma reunião das unidades básicas. Né? Se eu, por exemplo, sou filiado ao partido, a Mundo Peronista, ela vai ter uma seção que chama adoctrinamento peronista, adoctrinamento político, um dos dois. E ela vai estar escrita no começo da sessão de que aquilo ali era para ser usado em reuniões de unidades básicas, né? Usada, por exemplo, em reuniões tanto do partido quanto dos sindicatos, ou seja, a revista, além dessas informações, né, dessas sessões mais voltadas a crianças, por exemplo, né? Que talvez não carregavam tanto esse teor doutrinário. Por outro lado, também vai ter essa sessão voltada, né, de fato, a algo mais
organizado, a algo mais teórico, de fato, olha, nós temos que seguir aqui, temos que tratar desse tema, né, temos que seguir aqui, cantar as marchas peronistas, né, conversar sobre determinados temas para que essa doutrina seja divulgada, né, para que esses espaços, como as unidades básicas, por exemplo, façam de fato sentido, né, não seja apenas uma reunião de pessoas tagarelando sobre qualquer assunto, mas que, né, de fato divulguem, construam, né, essa doutrina e divulguem também esses preceitos. Bom, então, entrando mais precisamente na revista, né, eu não vou me ater, pessoal, olha, 9 horas, deu certinho meu tempo. Eu não vou me ater a informações muito técnicas da revista, né? Isso depois a gente pode conversar depois. Eu mandei para vocês, né, o acervo ontem, não sei se vocês deram uma olhada, depois se vocês têm alguma dúvida a gente pode conversar. E essa questão de informações mais técnicas da revista é uma pedra no caminho da pesquisa, né? Porque como eu falei para vocês, em setembro, né, naquele intento naquela questão, né, no sentido de desperonizar a sociedade argentina, muita coisa foi queimada, né? Muita coisa sumiu, né? Muitos documentos. E a Escola Superior Peronista, né, da onde a revista participava, foi dos espaços que sofreram bastante com isso, né? Os seus funcionários foram interrogados, etc, etc. Então, eu acredito, né? Eu sempre estou olhando alguns acervos em bibliotecas lá na Argentina. Eu acredito que exista informações mais técnicas, mais diretas sobre o funcionamento da revista, mas até então eu não tenho acesso a elas, né? Obviamente que a pandemia dificultou, né? Eu consigo olhar, tem a Biblioteca Geral, o Arquivo Geral da Nação, perdão, ele disponibiliza o catálogo, né, com datas, com descrições do que tem dentro de cada acervo, e eu sei, né, acredito que em 3 acervos possam existir essas informações, né, só que existem 2 problemas. O primeiro, a pandemia, né, que enfim, dificulta, se para pesquisadores de história as coisas já eram difíceis há muito tempo, vocês imaginam com a pandemia, né? E então são arquivos, né? São documentos que existem, mas não estão digitalizados, então eu teria que ir até lá atrás desses arquivos. E também tem um problema de estrutura, né? O Arquivo Geral da Nação em Buenos Aires ele está mudando de um lugar para outro, né? Então, até concluir essa mudança, apenas um pequeno acervo, apenas um pequeno espaço, né, está acessível para consulta, e esse espaço que está acessível para consulta, coincidentemente, não é o espaço onde estão esses acervos que eu acredito, né, nossa, com certeza contribuiria muito para a pesquisa. Né? Então, já adianto a vocês que é uma revista muito rica, uma revista com muitas informações, mas essa questão, por exemplo, de autores, né, de quem escrevia, de quem era essa pessoa por trás desse pseudônimo aqui, não tenho acesso, né? Nos trabalhos também, outros trabalhos que tratam sobre a revista, discutem, né, e levantam também esse obstáculo, essa pedra no caminho, tá? Mas, enfim, sintam-se à vontade para perguntar, a gente pode discutir, né, imaginar um pouco, supor algumas coisas, não se sintam acanhados. Bom, então, uma frase muito interessante que era publicada, durante muito tempo foi publicada nas capas de Mundo Peronista, era a seguinte, né, para um peronista não pode haver nada melhor que outro peronista, né, então, pensamos essa questão da totalidade, né, da homogeneização da sociedade, né, para um peronista, né, não existe nada melhor de que outro peronista, né? Nesse sentido de peronizar, de que, olha, se todos fôssemos peronistas, ótimo, nossa, se dá aquele meme, né, de todo mundo vivendo em harmonia, né? Pais, mães, filhos, animais, né? Não há desmatamento, não há poluição. Então, era mais ou menos esse ideal, né? Esse ideal muito utópico de criação dessa sociedade onde todos eram peronistas, né? E de que alcançar esse ideal de sociedade, transformar essa sociedade era o que de fato asseguraria também um futuro peronista, né? Veja, nós estamos falando de presente, né? Nessa dia de passado presente que o discurso peronista fazia muito, mas também essa questão de assegurar o futuro, né? E até por isso que principalmente a propaganda política vai se direcionar bastante às crianças, aos jovens e crianças, né? Como representantes, como
pessoas que de fato construirão essa nação. Então é necessário que eles entendam que nação que eles têm que construir, que é essa nação baseada nesses princípios da doutrina peronista, né? Então, já falei um pouco para vocês, ela começou a ser publicada em julho de 1951, foi até setembro de 1955. O acervo ele totaliza 93 números. Cada número tem em média de 50 a 52 páginas. Algumas edições especiais têm um pouquinho mais, por exemplo, o número 26, né, que foi o número da morte, né, que tratou sobre o falecimento de Eva Peron em 1952, é um número que, se eu não me engano, vai até 60 páginas, por aí. Depois, no final de 1955, a última edição de dezembro, ela foi totalmente dedicada à publicação do segundo plano quinquenal. Lembra que eu falei para vocês a questão da crise econômica e que aí é lançado o segundo plano quinquenal, que é um plano muito mais sóbrio, né, muito diferente do primeiro, e aí para divulgar, né, para apresentar para a população qual seria o seu papel, né, para conseguir minimizar os efeitos dessa crise, o mundo peronista publica de forma integral o plano quinquenal. Então, é uma sessão que vai chegar, se não extrapola, até as 100 páginas, né? Então, isso é bastante... São algumas diferenças, né, daquilo que de forma rotineira era publicado, né? A revista era um órgão de difusão da Escola Superior Peronista, né, que era um centro de formação desses dirigentes peronistas. A escola, ela foi criada em dezembro de 1950, mas ela começou as suas atividades apenas em março de 1951, né? A escola ela era dirigida por Raul Mendé, que era uma pessoa muito próxima também de Juan Perón, né? Vejam, eu esqueci de comentar, né, que a revista é dirigida por Jorge Newton. Não há também muitas informações sobre essas pessoas, né, principalmente sobre o Jorge Newton, que se sabe através, né, de outros autores e de pesquisas que a gente faz em acervos, que o Jorge Newton, ele já era, né, uma pessoa próxima a Perón, ele era um escritor, né, um autor de livros e ensaios. E é isso, né? Não existem maiores informações sobre essas pessoas, e isso de certa forma dificulta, né? Porque entender quem eram essas pessoas, quais eram as suas obras, da onde que vinham essas pessoas, é muito importante para o historiador conseguir contextualizar, né? Entender o que de fato era publicado, qual é a relação com aquilo que era publicado na revista, com quem escrevia, com quem dirigia aquele periódico, né? Mas seguimos, né? A escola superior peronista, né, assim como o mundo peronista surge nesse objetivo de inculcar, de difundir a doutrina, a escola superior peronista também persegue esse objetivo de peronização, né, de homogeneizar a sociedade, né, de formar dirigentes, né, não simplesmente, eu sou peronista porque eu voto em Perón, eu sou peronista porque eu sou um trabalhador e o meu salário aumentou, eu pude tirar férias, né, eu pude comprar uma geladeira, por exemplo, para minha casa. Não, mas você entender o que de fato é o peronismo, né? Não só para que você conheça mais e saiba e faça parte desse governo, né? Faça parte desse movimento, mas também para você rebater a oposição. Veja, nós estamos falando aqui do ano de 1950, do ano de 1951, aquele período marcado pelo segundo governo, né? Aquele período marcado pela ressaca, né? Pelo final da festa, pelo final da bonança, né? Por tentativas de golpe, pelo agravamento da saúde de Eva Perón e depois pela sua morte, pela questão da crise econômica e a cereja do bolo, pelo crescimento da oposição, né? Então, se por um lado essa peronização argentina ela tendia a conquistar mais adeptos, né? Pensando, por exemplo, em questão das eleições que ocorreriam em novembro, mas tinha também, eu acredito, que tinha também essa questão da oposição, né? O Perón, muitas vezes, ele era um pouco utópico, né? Eu leio alguns discursos dele e eu penso, meu Deus, como que... Né? Será que ele de fato acreditava nisso, tudo que ele escrevia? Mas ele também não era bobo, né? Ele sabia o que estava acontecendo, ele sabia do crescimento dessa oposição, então eu acredito que tanto a fundação, né, a publicação de Mundo Peronista, quanto a criação da Escola Superior Peronista vem nesse sentido de formar pessoas, né, de dotar pessoas
de informações e de conhecimentos dessa doutrina peronista para que possa, né, rebater essa oposição, né, para que possa lutar contra essa oposição e que possa continuar se estabelecendo naqueles locais e, quiçá, né, conquistar outros locais que naquele momento de crise ali já vai ser um pouco mais complicado por conta do crescimento dessa oposição. Né? Bom, então esse último tópico, né, da questão da peronização da sociedade, uma outra frase que também era bastante, né, a gente pensando em frases de efeito, em jargões, que também eram publicadas tanto nas capas quanto no interior da revista, e que muitas vezes a autoria dessa frase foi relacionada com a Eva Peron, né, caiga quem caiga, custe lo que custe, custe o que custar, né? Então, divulgar essa doutrina peronista, custe o que custar, independentemente de qualquer coisa, né? Levar a palavra de Juan e de Eva Peron a todos os espaços, para todas as pessoas, né? Bom, então aqui vou começar a tratar de alguns temas, né, que a gente viu e que aparecem na revista, que é bastante interessante para a gente fazer algumas conexões, né? As capas eu vou trazer conforme a gente for avançando nos temas, né? As capas de Mundo Peronista eram bem bonitas, né? Enquanto o interior era impresso em cor sépia, as capas sempre eram coloridas, né? As capas elas traziam existiam, na verdade, 4 tipos de capas, vamos dizer assim, do peronista, né? Aquelas que traziam imagens, fotografias, ilustrações ou pinturas do Juan Perón sozinho, como é esse caso aqui, né? Outras da Eva Peron, outras também com os dois juntos, né? Com o casal presidencial, e algumas, tipo, muito poucas, se eu não me engano, entre 4 ou 5 capas, que trazia Perón com outras pessoas, né? Por exemplo, quando o Perón viaja ao Chile, 2 edições trazem uma colagem de Perón com Carlos Ibáñez, que era o presidente do Chile naquele momento. Em 1955, quando tem em junho, se eu não me engano, ocorre uma tentativa de golpe, aparece Perón ao lado de um general, que foi o general que impediu, né, que controlou as forças golpistas naquele momento. Então, vejam, né, são justamente a partir das capas, né, mesmo até sem abrir, chegar a abrir as revistas, a gente percebe que é uma revista que vai partir, que vai começar das figuras de Juan e da Eva Peron. Né? Então, aqui, né, nessas edições, nesses números que eu trouxe para vocês aqui das eleições de 1955, né, a gente pode perceber algumas coisas interessantes, 1951, perdão. Sobre as eleições, né, sobre aquelas eleições que o Perón foi reeleito, a gente pode perceber, por exemplo, essa questão, esse artigo aqui, né, já partindo pelo título, Dignidade sem exclusões, fazendo alusão, né, percebam, à questão das mulheres, né, a questão do sufrágio feminino, aquele voto, né, aquele direito que foi aprovado em 1947 e que elas exerceriam a primeira vez apenas em novembro de 1951, né. Eu não sei se, acho que para vocês deve estar um pouco mais ampliado do que aqui para mim, né? Mas a gente pode ver, por exemplo, aqui a gente tem algumas crianças, né, segurando algumas imagens de Eva, e justamente essa inserção, né, ainda as crianças obviamente não votavam na época, mas demonstram, né, a participação das crianças desde pequena, dessas pessoas desde pequenas já nessa questão do voto, das eleições, como algo importante, né, para o cidadão naquele período, né. Aqui a gente, essa outra fotografia, a gente consegue ver a questão das urnas, né, e aí aqui do lado tem, eu não me engano, não sei se, não tenho certeza se são os militares ou a polícia, fazendo, na verdade, toda essa proteção, né, para a realização das eleições, para que não haja fraudes, etc. Aqui a gente vê uma reunião de mulheres, né, justamente fazendo alusão a esse direito cívico, político, que elas estavam exercendo naquele contexto. Esse outro artigo, né, intitulado El Triunfo del Pueblo, e aqui a gente pode ver algumas imagens, né, algumas fotografias de populações, de multidões reunidas, né? Aqui acho muito, muito, muito interessante essa fotografia, né, em destaque dessa mulher em cima de um poste de luz, né, segurando essa imagem de Perón, justamente, né, fazendo alusão à felicidade, né, finalmente a concretização do direito ao voto. Aqui, né, a questão da Eva Peron, eu trouxe uma imagem parecida, acho que não foi nenhuma dessas imagens que eu trouxe, sobre a questão da Eva estar acamada, né, porque ela passou por uma cirurgia, e mesmo assim ela votou, né, mesmo assim foi criado todo um mecanismo, toda uma estratégia para levar a urna até
o Hospital Policlínico Presidente Perón, em Avellaneda, que é onde a Eva estava internada, né? Então, muito representativo também, né? Não só por questão da própria Eva Peron, né? E veja a pessoa, né? A mulher que de fato encabeçou a luta pelos direitos das mulheres, né? Mas a situação dela, né? Essa questão de, olha, estou acamada, estou com dor, estou sofrendo, mas mesmo assim estou exercendo esse direito, nessa questão de dar exemplo para as outras mulheres, né? De também, independentemente daquilo que você está passando, vote, exerça esse direito, né? E de preferência vote por Perón, né? Não vote na oposição. Esses dois outros artigos também aqui muito interessante, né? A gente perceber a vontade do povo, né? Uma imagem do próprio presidente, né, do próprio Perón votando, e o quanto que isso é representativo, né, em democracias, de colocar a pessoa mais importante, né, do país, vamos dizer assim, exercendo esse direito, o quanto que isso surtia como um exemplo, né, a gente pode fazer um pouco de referência à questão da vacinação, né, o fato de Jair Bolsonaro, por exemplo, não ter se vacinado, né, não ter fotografias, não ter provas, vamos dizer assim, o quanto que isso, por um lado, tira a importância, desvaloriza essa questão da vacinação, né? Só fazendo um paralelo, lógico que contextos totalmente diferentes, né? Aqui nessa outra fotografia é muito interessante um cara em cadeira de rodas, né? Aqui, por exemplo, a gente pode perceber uma senhora, né? Uma idosa. Então, justamente essa vontade do povo, essa dignidade sem exclusões, né? Essa dignidade para todos. Aqui a questão, talvez, se a gente pensar um pouco da acessibilidade, né? Para que todos pudessem votar, para que nenhuma das pessoas ficassem, né, de fora, fossem anuladas, impedidas de exercer esse direito, né? Então, são algumas publicações bastante interessantes para a gente entender a importância, né, dessas eleições. Aí aqui, né, a questão da morte de Eva Peron, e algo muito que eu, né, particularmente acho muito interessante, que a Eva morreu no 26 de julho, né? E o número da edição, que é essa edição aqui que eu trouxe para vocês, também era o número 26. Né? Então, veja a questão dos símbolos, né? Essa questão de fato de coincidências, né? As pessoas sabiam que a Eva já não estava bem, mas uma questão para a gente pensar, né, controlar a publicação de Mundo Peronista para que o número que é relacionado à morte seja 26 é muito difícil da gente pensar, né, então é nessas coincidências, né, de construção de símbolos, né, e a gente pode ver a questão da capa, né, a capa é bastante emblemática, né, essa questão, por exemplo, a gente vê essa coroa de espinhos, nos remete a essa questão do sacrifício, né, do calvário, de todo o sofrimento que ela passou com o câncer e que mesmo assim estava presente, né, que mesmo assim continuou trabalhando em prol dos seus descamisados, né, essa questão talvez dessa estrela, né, talvez a gente pode pensar a questão dessa estrela cadente, né, que sobe, né, que ascende aos céus, mas que, por outro lado, também sempre estará presente, né, que será a líder espiritual da nação, que estará continuamente olhando pelos seus cidadãos, né, pela política, enfim. Depois, a gente tem já no editorial, né, uma espécie de um poema, né, intitulado Terroramos Evita, que vai ser publicado também em vários outros números, em várias outras edições, assinado, né, simplesmente por Mundo Peronista, ou seja, né, vem com o nome da revista, mas a gente não sabe de fato quem escreveu, quem criou esse poema, né, e que era um texto que de fato demonstrava, né, todo um juramento que as pessoas estavam fazendo de continuar a obra de Eva Peron, né, de continuar propagando todas aquelas realizações, né, de continuar propagando principalmente o seu exemplo, né, de não deixar com que tudo aquilo que ela fez e tudo aquilo que ela era, né, se esfriasse, né, se perdesse só por causa do fato dela ter falecido. Né? Aqui, por exemplo, nesse outro artigo, né, desde a Terra até o céu, né, a gente pode relacionar um pouco com a capa também, né, uma fotografia da Eva Peron num ato público, né, num ato oficial, demonstrando justamente essa presença, né, não era uma primeira-dama comum, né, não era uma primeira-dama que ficava apenas dentro da sociedade de caridade, mas não, era uma pessoa do povo, era uma pessoa que se fazia presente, né, que se fazia conhecer.
Aqui é uma outra edição do ano de 1953, também, né, do dia 15 de julho. Do dia 15 de julho, não, seria a edição para ser no dia 15 de julho, mas em relação à morte de Eva Perón, ela sempre vai ser publicada no dia 26, né? Então eu gosto muito dessa capa. Eu acho muito interessante, né? Obviamente é uma colagem, uma ilustração foi criada, né? Não é uma fotografia, mas muito interessante, né? Mostra toda a questão da população, né? Da multidão reunida, é, a, a Eva Perón carregando, né? Essa tocha. Então, como a Eva realmente como essa líder, né? Como essa condutora, presente, né? Realmente como portadora desses ideais e desse exemplo que não deveria ser esquecido. Né? E aqui, por exemplo, nesse outro artigo, né, intitulado Seus Dias de Trabalho e Previsão, né, ela chegando na Secretaria do Trabalho, né, aqui ela se eu não me engano, atendendo alguém ou assinando alguns papéis, justamente para mostrar, né, para não deixar cair no esquecimento tudo aquilo pelo que ela passou, né, tudo aquilo pelo que ela lutou, pelo que ela trabalhou. Então, isso vai ser bastante trabalhado na revista, né, não só no sentido de lembrar aos leitores todo o trabalho de Eva Perón, mas também de colocá-la como exemplo, né, a ser seguido. Aqui, né, novamente, a questão da fotografia dela voltando, né, a camada, e intitulado Porque Também Somos País, né, fazendo uma referência, aludindo às mulheres, né, olha, nós também fazemos parte desse país, né, nós também ajudamos, e talvez de uma maneira muito mais ativa a construir isso que hoje nós conhecemos de Argentina, né? Desde a época colonial, por passando o século XIX. Então, esse direito que foi otorgado em 1947, né? Ele tem que ser exercido, né? Ele tem que ser, vocês devem, né? Não só um direito, mas é também um dever. Né? E sempre essa imagem aqui vai estar presente, né? Justamente essa questão do exemplo, de assim, olha, independente de onde você estiver, independente de qual for a sua condição, esse é um direito seu, você tem, né, que exercê-lo. Em 1954, né, na edição especial de morte da Eva Perón, a capa a gente vê que foi composta, né, pela colagem de uma outra capa de Mundo Peronista, que foi assinado pela própria Eva, né, aqui fazendo alusão direta, né, ao 26 de julho, e olha, pessoal, que interessante essa fotografia aqui, né, o tanto de flor, e realmente, não sei se alguém assistiu, né, o documentário Evita la Tumba Sin Paz, mostra, né, o tanto de flores que foram enviadas para a Secretaria do Trabalho, né? E, enfim, não só para a Secretaria do Trabalho, eu acredito, né? Mas para algumas instâncias próximas também na questão de relembrar, né? De prestar condolências, de prestar carinho, né? A Eva Perón, né? Aqui também nessa questão do exemplo, né? O exemplo mais alto, o exemplo a ser seguido não só por mulheres, tá? E aqui é um ponto muito interessante que o mundo peronista vem trazer. Eva Perón, obviamente, era um exemplo a ser seguido pelas mulheres, né? Essa questão de estar presente, de lutar pelo seu país, mas também essa questão da fervorosa, sabe? Talvez essa postura mais combativa, né? Talvez um pouco mais violenta de Eva Perón em relação ao Juan, também eram vistas como virtudes, né? Vistas como exemplos e condutas e formas, né? E comportamentos a serem seguidos, né? Principalmente naquele momento de crise, né? Então, ora, talvez a gente não consiga falar manso com a oposição e dessa forma convencer, né? Ou calar essa oposição, vamos dizer assim. Então, devemos agir de uma forma um pouco mais ativa, um pouco mais combativa, de certa forma até um pouco mais violenta através do discurso, né? Então, Eva Perón era de fato o que simbolizava, né? A própria Eva vai dizer, tanto no La Razón de mi Vida, quanto em algumas aulas que ela ministrou na Escola Superior Peronista, na matéria de História do Peronismo, e ela vai dizer sobre o fanatismo, que ela é de fato uma fanática por Perón, é uma fanática pelo povo, e ela dizia que todos deveriam ser fanáticos, de que todos, homens e mulheres peronistas, deveriam agir de forma fanática pela doutrina, né, pelo governo, e é muito interessante a gente pensar nessa questão do fanatismo naquela época como construído como algo bom, né, o fanatismo no sentido sentimental, de você ter amor pela causa, de você ter amor a uma pessoa, a um líder, você, por exemplo, olhar
para Perón e você querer protegê-lo a qualquer custo, né? Olhar para Eva Perón e ver ela realmente como uma mãe, né? E a gente pensar, por exemplo, o fanatismo hoje no Brasil, né? Eu poderia pensar em várias outras situações, mas o como que essa palavra assume hoje para nós brasileiros uma conotação integralmente negativa. Né? Então, vejam, né, como que esses conceitos, essas expressões, essas ideias se transformam ao longo do tempo e do espaço. Né? Em relação, né, ainda à morte da Eva Peron, a última edição, né, o último ano de publicação de Mundo Peronista, terceiro aniversário, né, atrás já é uma lembrança diferente, né? Já vai ser uma edição muito diferente, né? Nós vemos aqui a capa, obviamente, com Eva Peron, né? Discursando. Aqui a gente vai ter um artigo sobre, intitulado O Terceiro Aniversário, né? Dessa passagem de Eva Peron do meio material para o meio físico, né? De novo, a fotografia dela voltando enquanto estava acamada, né? Num artigo intitulado Obra de Justiça, o Ortogamento do Voto Feminino. Então, sempre batendo nessa tecla, né? Eu lembro quando eu comentei com vocês, a gente discutiu, né, que de fato o voto feminino não foi uma luta criada, não foi uma demanda, uma reivindicação criada por Eva Peron pelo peronismo, muito pelo contrário, né, eram lutas, eram reivindicações que já vinham desde o final do século XIX por diversos grupos sufragistas, né, por diversos grupos de mulheres formadas na sociedade argentina, só que né, o Perón já fazia ideia, né, sabia, né, não era algo estranho a ele toda essa reivindicação, e aí em janeiro de 47 ele cria aquela comissão pró-sufrágio feminino e coloca a Eva na direção dessa comissão, né, no sentido de colocá-la como representante, como a única representante de toda, né, de todas décadas, né, de todos os anos de luta, desembocam, né, finalizam na figura de Eva Peron, e Eva de fato encara, né, ressignifica toda essa questão do sufrágio como uma realização pessoal, né, como uma realização dela. Eu lutei, né, eu estive presente, eu estive nos dias de votação, né, então, de fato, como algo muito personalista, né, que a gente comentou um pouco ontem. Sobre o segundo plano quinquenal, né, eu trouxe aqui para ilustrar um pouco toda aquela questão da crise que eu comentei com vocês, né, de mudança de rumo da economia, de final da festa, de final da bonança. Então, como que esse segundo plano quinquenal foi divulgado, pessoal, não só no sentido de informar a população, né? Olha, estamos, né, depois de 5 anos, estamos fazendo um outro plano quinquenal, mas no sentido de divulgar essas informações, chamando essa população para colaborar, né? Porque, veja, eu comentei com vocês a questão das indústrias, né? Como desenvolver uma indústria leve sem uma indústria pesada, né? Como desenvolver, por exemplo, uma indústria, se tudo aquilo que você precisa para essa indústria funcionar, você tem que comprar, você tem que importar lá fora, mas o dinheiro que é usado para você importar, ele está acabando porque ele vem das exportações, ele vem da produção rural, que também não está tão bem, né? Então, veja, era uma cadeia, como um jogo de dominó, vai caindo um, vai caindo todos, né? Então, tinha também essa questão de apresentar para essa população o que significava essa mudança, né? E também no sentido de não assustar essa população, né? De não assustar no sentido de que, olha, tudo que vocês conquistaram até agora, por conta dessa crise econômica, vai ser anulado, né? Essa questão dos direitos trabalhistas, do aumento do nível de vida, do aumento do poder aquisitivo. Então, como? E isso eu acho que foi um problema muito grave, talvez um dos maiores problemas, né, que talvez o peronismo, Juan Perón, tenha de fato enfrentado no seu governo. Como conciliar essas mudanças econômicas, como, por exemplo, controlar o crescimento muito pesado da inflação sem abrir mão, né, de tudo aquilo que ele tinha feito, vamos dizer assim, por essas classes populares, né? Como pedir, por exemplo, para que a população consumisse menos e produzisse mais, se até então, né, o que era divulgado e até mesmo o que era fomentado, que era incentivado pelo governo e pelos meios de comunicações oficiais, era justamente que, olha, o salário está alto, né? Hoje vocês podem ir em teatros, em cinemas, hoje vocês podem adquirir uma máquina de lavar, um fogão. Hoje, por exemplo, vocês podem viajar aos finais de semana,
né? Podem viajar para a praia, podem viajar para o sul, para a Patagônia. Então, como conciliar tudo isso, né? Como explicar para essa população de que o contexto não é mais o mesmo, de que agora o foco tem que ser outro, né? De que agora é preciso trabalhar mais, né, de que agora talvez não pode abrir mão, né, não pode, por exemplo, tirar a segunda de folga porque viajou no final de semana, tem que estar lá na segunda-feira produzindo, tem que colocar mais produtos no mercado, né, para conter um pouco dessa inflação. Então, as publicações de Mundo Peronista em relação não só ao segundo plano quinquenal, mas em relação à economia em geral, vem nesse sentido, né, de educar, né, de simplificar essas ideias e esses conceitos, de certa forma, bastante teóricos, né, sobre economia, em algo mais simples, algo mais direto, algo que faça mais sentido de ser aprendido por essa população, né? Então, nesse sentido, a gente vê que esses artigos aqui, por exemplo, tem toda essa questão dos textos, né, divididos, né, em pequenos tópicos, né, e divididos também em setores, né, da economia, né, como, por exemplo, a questão da energia elétrica, e aí, como resumo, né, de tudo isso que está sendo explicado, de tudo isso que está sendo publicado em texto, tem esses esquemas, e esses esquemas são bastante interessantes, que vai aparecer muito na revista, não só na questão da economia, dessa reorientação econômica, mas também em outras sessões que eu vou mostrar para vocês um pouco mais para frente, né? Então, às vezes a pessoa leu, a pessoa não entendeu, a pessoa não consegue, né, ler tudo isso que está escrito em texto, então ela vem aqui nesses esquemas, né, e isso se torna mais fácil, né, se torna mais direto de ser aprendido, né, sobre o que seria o segundo plano quinquenal, e aqui nesse outro exemplo, a questão, por exemplo, da energia elétrica, né, então é bastante interessante a gente pensar como que esse conteúdo complexo, né, sobre a economia foi divulgado em Mundo Peronista. Aqui também, sobre o segundo plano quinquenal, algo que eu acho bastante interessante, né? É uma matéria sobre uma exposição intitulada O Plano de Perón para o Seu Povo, né? E aí a gente pode ver, por exemplo, né, nessas fotografias aqui, a construção mesmo, né, de uma exposição, por exemplo. Aqui está escrito sobre, né, economia social, as finanças, os trabalhos. Então, aqui também, né, ação econômica. Então, como facilitar, como divulgar tudo isso todos os significados que esse segundo plano quinquenal ele traz de novo para o país, e como divulgar isso de forma, como tornar essas informações mais acessíveis, né? Então a gente pode ver aqui que tem muitas imagens, né? Que tem muitas fotografias, tem alguns escritos, então realmente a gente percebe essa preocupação da revista e também do governo, né? De popularizar esse conhecimento, né, no sentido de que a população deveria colaborar, né, deveria fazer a sua parte, né, economizar, consumir menos, evitar o desperdício, né, e principalmente no que diz respeito à energia elétrica, né, por exemplo, mas também no sentido de demonstrar que, olha, tudo está sob controle, né, nós temos que fazer algumas mudanças, mas isso não vai atingir nada do que o governo conquistou para esses setores mais populares até agora, mas né, nessa questão de também do governo se mostrar presente no momento de crise, né, de novo aqui nessa fotografia, se vocês visualizarem, aqui está o Perón, né? E aqui está o Apolde, né? Novamente, porque muito provavelmente toda essa exposição aqui foi pensada e foi executada pela Secretaria de Informações, né? Então, bastante interessante a gente visualizar a presença dele aqui também. Um outro ponto interessante também em questão da soberania política, né? Se a gente lembrar das 3 bandeiras do justicialismo, independência econômica, soberania política e justiça social, e em relação à construção dessa grande Argentina, né, dessa nova Argentina, que seria grande, né, que surgiria como um exemplo para outras nações, que surgiria como uma alternativa entre o capitalismo e entre o comunismo. Existem alguns pontos que são tratados em Mundo Peronista que é muito interessante da gente entender, principalmente em 1953, quando ocorreu, né, 2 visitas e algumas tentativas de fazer acordos que unissem a Argentina e o Chile, né, e a revista, né, para construir, para legitimar a necessidade e a importância desses 2 países de se unirem, né, assim, naquele momento de forma um pouco mais econômica,
né, de fazer acordos econômicos que facilitassem, né, a questão da economia entre os dois países, a revista ela vai usar principalmente do passado, né, então, aqui nessa capa, né, o Juan Perón e aqui o Carlos Ibáñez, que também era um militar, né, que foi presidente do Chile, mas num contexto bastante diferente do Juan Perón na Argentina, né, não havia, para Carlos Ibáñez, não havia toda essa questão, né, de líderes e de massas, como havia na Argentina. E aqui, né, já no edital, na primeira página da revista, né, prestem atenção no título, né, Lo que queremos de Chile, ou seja, é o que nós, né, enquanto argentinos, enquanto país, queremos do Chile, né, dessa questão de protagonismo da Argentina, né? Então, e era um protagonismo que não teria data de validade, né? Era um protagonismo no sentido de procurar o Chile, de um protagonismo de firmar acordos e depois um protagonismo de poder, né? De controle de uma suposta aliança, né? Com o Chile, com os outros países ali da América do Sul. Nesse outro exemplo aqui, eu acho muito interessante essa fotografia, né, que aparece aqui, e aqui a gente tem o Perón, né, aqui a gente tem o Carlos, e aqui acima deles a gente tem uma ilustração, né, na verdade uma pintura, que pelo ângulo da fotografia ficou bastante interessante, para a gente fazer essa comparação com o passado, né, essa díade entre presente peronista e passado. E aqui, eu não sei se vocês já passaram, né, por História da América 1, História da América 2, mas aqui é San Martín, né, o líder da independência da Argentina, e essa outra pessoa aqui é o Bernardo O'Higgins, que também foi uma pessoa muito importante nos processos de independência do Chile, né, então essa referência, né, aos libertadores do passado, né, aos libertadores que de fato fizeram essa independência política naquele momento e relacionando com essas duas pessoas do presente, né, tanto o Juan, representante da Argentina, e o Carlos, representante do Chile, como esses segundos libertadores do século XX, né, que de fato libertariam, estavam em busca dessa soberania política, em busca dessa independência econômica, tanto para a Argentina quanto do Chile, né? Então a gente vê também a questão do título, né? Para aprender a defendê-la, ou seja, defender as nações. Né? Se no século XIX a luta foi contra a questão da colonização, né? Do controle do poder político daquelas colônias, no século XX esse controle seria em relação à economia, né, desses países serem livres dessas pressões econômicas, principalmente dos Estados Unidos, né? Depois também nesse mesmo sentido, né, essa edição aqui, pessoal, esse número aqui na verdade é sobre a visita que o Perón faz ao Chile, né? Se eu não me engano, esse número aqui é de julho, né? Mas ele visita, se não me engano, entre maio e junho. E essa daqui é sobre quando o Carlos vai para a Argentina para, de fato, assinar as atas de Santiago, que de fato foi esse documento que selou alguns acordos entre o Chile e a Argentina naquele momento, né? E aí, nesse artigo aqui eu trouxe para vocês, é interessante a gente perceber tanto o título quanto a imagem de fundo, né? Por exemplo, pelo itinerário da primeira liberdade e ao fundo a imagem das cordilheiras, né, dos Andes. Então, toda uma alusão, por exemplo, ao percurso, né, o episódio onde o San Martín ele sai da Argentina e ele cruza as cordilheiras até chegar ao Chile e de fato ajudar, né, dar uma assistência nas lutas no processo de independência do Chile naquele momento. E aí isso é relacionado ao percurso, né, lógico que não a cavalo, né, que não a pé, que o Juan Perón também faz, né, no primeiro momento, e que depois o Carlos também faz, né, de cruzar a cordilheira e ir até Buenos Aires para firmar esse acordo, né, então vejo como que o passado, né, a questão dos usos, né, e isso é algo que eu estudo na pesquisa, né, de mestrado, os usos do passado, né, como que o passado ele vai ser importante para buscar essa legitimidade para firmar, né, para justificar medidas e projetos e políticas que eram feitos no presente. Aqui a gente já está chegando perto do final, né, mas eu creio que vai dar tempo de eu mostrar tudo para vocês. As eleições de 1954, que é um ponto muito interessante, né, as eleições que ocorrem
entre abril e maio de 1954 são eleições para escolher o vice-presidente, e é algo muito interessante porque, assim, lembra que em 1946 a chapa Perón-Quijano vence, né? E é a mesma chapa que vai se candidatar e que vai ser eleita nas eleições de novembro de 1951. Mas, antes, né, de Perón e o vice Quijano tomarem posse, em junho de 52, o Quijano morre. Né? Ele morre, ele falece, ele já era bem idoso, e assim, ele morre, o Perón, existem poucas referências, né, sobre isso nos meios de comunicação, e fica por isso, né? Não são feitas eleições naquele momento para que outro vice fosse eleito, né? Só que aí, em 54, surge, né, essa questão de eleger, né? Nossa, temos que eleger um vice para o Juan, né? E é muito interessante a gente pensar no contexto da época. Nós estamos falando de 1954, ou seja, a questão da crise econômica, a questão da crise política, da morte de Eva Perón, do crescimento da população, ou, perdão, da oposição, né? Então, pensar essa chamada, né, a realização dessas eleições como uma forma de medir o apoio que Perón tinha, que tinha ou se não tinha mais, né? Essa questão de movimentar um pouco, né, a sociedade, movimentar um pouco o que estava acontecendo naquele momento, justamente para confirmar, para reafirmar, até mesmo para reconquistar e conquistar novos adeptos, né? Então, o candidato de Perón nessas eleições de 54 vai ser o Alberto Tessaire, que é este senhor aqui, né? Eu particularmente acho ele bastante parecido com o Perón, principalmente de perfil, né? E aí vão aparecer algumas frases bastante interessantes, né? Todos querem ver a Perón, justamente do Alberto, enquanto representante, né? Não enquanto Alberto, né? Mas enquanto representante de Juan Perón. Né? Aqui, por exemplo, é interessante a gente pensar o texto, né? Tessaire leva ao interior a mensagem de Perón, mas a imagem que está aqui não é do Alberto, e sim do Perón, né? Então, muitas vezes, essa confusão, né? Ou essa apropriação, né, da imagem de uma outra pessoa pelo Juan Perón, no sentido de que, olha, são as mesmas pessoas, né? Vote no Alberto, mas na verdade você vai estar votando em Juan Perón. Sobre os meses finais do governo, né, entre junho, julho, agosto e setembro de 1955, né, o crescimento da oposição, e aí a gente vai ter também não várias tentativas de golpe, mas assim, alguns levantes, né, ameaças de levantes militares e suspeitas de organizações de grupos que se organizavam dentro das Forças Armadas, principalmente dentro da Marinha, né, para de fato tentar concretizar aquela tentativa de golpe de 1951, que foi extremamente frustrada. E aí, em junho de 1955, ocorre algo bastante emblemático, bastante sério, né, que em uma procissão de Corpus Christi, né, uma data bastante importante para a Igreja Católica, essa procissão que até então era religiosa, ela se torna uma procissão política, né, uma procissão opositora mesmo, que não vai estar ali, né, no desfile, vamos dizer assim, não vai estar somente católicos que estão ali comemorando Corpus Christi, mas também se junta a eles opositores que não tinham nada a ver com a religião, quiçá eram católicos, né? E aí, em resposta, vai existir todo um confronto, né, nessa procissão. O governo não vai ver com bons olhos, né, toda essa procissão, e aí vai ter a questão das queimas da igreja, né, queima de bandeiras argentinas, que depois o pessoal a versão oficial era de que um católico, né, uma pessoa da oposição queimou uma bandeira argentina, mas depois algumas investigações concluíram que o próprio Perón pediu para que fosse queimada uma bandeira argentina e que a culpa, né, fosse colocada em alguém da oposição, mas na verdade acabou não dando muito certo, né? Então, a revista ela traz, por exemplo, muitas fotografias, tipo fotografias até explícitas, né? Pessoas caídas, né? Talvez muito feridas, até mesmo mortas, né? E o título, né? Diário de Combate, essa questão justamente da revista, dos meios de comunicação, de estarem participando, né? De estarem registrando tudo aí, de estarem demonstrando, nossa, olha como que
a oposição é cruel, né? Utilizando, registrando essa violência aqui como uma forma de deslegitimar essa oposição e de mostrar, por outro lado, né, essa questão da pacificação peronista, desses discursos, não tantos, né, mas enfim, desses discursos mais pacíficos vindo de Juan Perón naquele momento. Né? Até que aqui essa questão de um artigo que traz, né, no seu título, a pacificação e a trégua, onde o Perón ele vai tentar, através de discursos, de algumas aproximações, principalmente com a Igreja Católica e com outros grupos políticos, de tentar essa trégua, né? Vamos encontrar uma trégua para, né, tentar resolver essa situação, mas é algo também muito dúbio, porque ao mesmo tempo que o Perón ele tenta, né, pacificar essa situação, em outros momentos ele também vai proferir discursos atacando, né? Por exemplo, no final de agosto, ele profere um discurso que dá a entender que ele vai entregar a sua renúncia, quando na verdade ele volta atrás. Né? Então, assim, são coisas que você tinha que viver no calor do momento, né? Talvez não poderia levar tão a sério, você tinha que viver para ver o que de fato ia acontecer, né? Esses dois recortes aqui é sobre um ataque proferido contra a Escola Superior Peronista, né? Grupos opositores que jogaram bombas dentro da Escola Superior Peronista. Interessante pensar também no título, né? Trabalhando, replicamos a violência, ou seja, não vamos tacar bombas, né? Esse discurso de que não vamos revidar com violência, mas vamos revidar trabalhando, reconstruindo, né? E peronizando ainda mais a sociedade. Lógico que naquele momento, se a gente pensar no contexto, isso de fato não aconteceria. Né? Aqui algumas sessões, né, principalmente essa sessão Doutrina para Todos, que eu uso bastante na pesquisa, né, porque é uma sessão que vai de fato trazer esses temas mais teóricos de doutrina, essa questão da teoria política peronista simplificada, né, de forma muito interessante. Por exemplo, aqui a gente o autor, né, justicialista, esse pseudônimo justicialista, ele vai explicar aos leitores o que significa ser politicamente soberanos, né? Então vejam que está dividido em capítulos, né? Então é uma forma de você não a própria disposição do texto, né, em 4 colunas, como uma forma de não cansar, né, a leitura, de não prolongar muito esse texto, né, de torná-lo mais acessível, de tornar a leitura um pouco mais rápida, vamos dizer assim. Nesse segundo exemplo, né, sobre o grande esquema, vejamos aqui de novo a questão dos esquemas, né, meio que resumindo tudo aquilo que estava escrito, né, esse outro exemplo aqui, a situação e posição do peronismo, que é algo muito interessante, infelizmente não vou conseguir me prolongar muito dele, mas é aquela discussão, o peronismo ele é de esquerda ou ele é de direita, e é algo que já existia naquela época, né, é algo que, vejam, até mesmo o mundo peronista traz, né, o peronismo ele está mais à direita ou ele está mais à esquerda, né, e de forma bem concisa, né, nesse artigo aqui, o autor ele termina dizendo que em relação ao comunismo, o peronismo ele estava mais à esquerda que o próprio comunismo, né, então é algo bastante interessante, algo que isso que, pelo menos particularmente, né, pessoal, é algo que me chama muita atenção, né, de como essas ideias eram construídas e legitimadas, né, através da revista. Uma outra sessão muito importante e uma sessão fixa, né, tanto doutrina peronista quanto o exemplo peronista também eram sessões fixas, que vão tratar, eram sessões que era uma sessão que variava entre 1, 2, 3 páginas, né, e era um espaço onde eram publicadas histórias de pessoas, né, que a gente pode ver crianças, né, homens, mulheres, aqui no caso uma mulher um pouco mais idosa, né, histórias de pessoas que subiram na vida, né, que ascenderam na vida, não só por conta do seu esforço pessoal, né? Geralmente a maior parte dos exemplos eram de pessoas humildes, né? Eram de obreiros e obreiras, mas eram pessoas que só ascenderam socialmente, economicamente na vida porque eram peronistas, né? Ou seja, por exercerem os valores peronistas, foram pessoas que alcançaram sonhos, né, que realizaram sonhos, ou que, como no caso desse menino aqui, né, que encontrou a carteira de um obreiro na rua junto com o seu salário e devolveu até ele, e aí o Perón, ele
presenteia, né, vai conhecer a revista, na verdade a revista vai até a casa desse menino e conhece toda a sua família, né, e aí o Perón presenteia ele com essa bicicleta numa forma de, olha, você de fato foi um peronista, né, viu o salário de um obreiro e não roubou, não ficou para você, né, da forma, por exemplo, como a oligarquia faria, né, de roubar, né, de ser injusto, de continuar marginalizando esse setor popular. Então, bastante interessante, por exemplo, essa questão do obreiro, né? Era uma pessoa, era um senhor que trabalhava, mas que ele também era um professor sindical, né? Ou seja, ele contribuía, ele fazia a sua parte de divulgação da doutrina peronista, né? Essa questão da abuela, né? Da mulher, mesmo enquanto idosa, né? Mas tendo essa questão da fé peronista, a gente pode, por exemplo, perceber a questão das imagens, né? De Eva, de Juan, essa questão da pedagogização da política, né, de como você educar as pessoas, de como você levar esse peronismo adiante. Uma outra sessão, a questão de Perón Cúmpule, né, que era uma sessão também muito interessante que eu estou usando agora na dissertação, é uma forma de demonstrar, de comprovar essas realizações peronistas, né, essas construções, por exemplo, aqui a gente vê, se não me engano, um hospital oftalmológico que era construído, né, e todo um texto de base que vem falando, né, fazendo essa dia de, olha, no passado não havia isso, mas agora no presente tem, por conta do peronismo, né. Já estou finalizando, tá, Daniel? Uma outra sessão bastante interessante também, página de PIB peronista, voltada exclusivamente para as crianças, né? Então, isso a gente pode pensar essa diversidade de públicos que poderiam comprar, que poderiam ter acesso a essa revista, né? Aqui eu chamo a atenção para essa ilustração, né, de Eva Perón como a fada boa, lá da Buena, né? Como aquela que continua presente, né? A construção da Eva Perón, por exemplo, dessa forma mais angelical, né, dessa forma um pouco mais feminina. Aqui, um outro exemplo também, tipo, de atividades que eram publicadas na sessão, né, por exemplo, a construção dessas cruzadinhas, sempre com perguntas e com charadas relacionadas ao peronismo, né, então, por exemplo, o nome do condutor da Argentina, o nome do salvador da Argentina, e aí nessa forma, né, de atividades, era uma forma também que a revista encontrava de educar, de peronizar essas crianças, né? Aqui também uma outra forma de conteúdo que era publicado é a questão de pequenas histórias, né? De crianças que nessas histórias eram protagonistas e eram protagonistas porque eram peronistas, né? Porque acreditavam desde pequenos nos preceitos peronistas, né? Uma outra coisa interessante também, né, os postais estadísticas, que era uma forma de divulgar, por exemplo, o progresso econômico naquele momento de crise de uma forma muito simples, né, de uma forma, às vezes, muito mais ilustrativa do que textual, através desses gráficos, né, então, vejam, diferentemente das outras publicações que eram impressas em sépia, né, esses postais, eles eram impressos na contracapa, e em colorido, então justamente para chamar a atenção, né? Então, essa questão dos gráficos, imagino até mesmo para você mostrar para um antiperonista, né, para um opositor que, olha, não, mas aqui, ó, realmente a gente está melhor, olha essa progressão, né, dos anos. Então, uma forma de vincular conteúdos mais complexos, como a questão das políticas econômicas, de uma forma mais simples. A questão da infância e da juventude, né, não tinha uma sessão especificamente para isso, mas vários artigos, né, por exemplo, aqui a questão dos campeonatos infantis, né, os meninos provavelmente jogando futebol, a Eva Perón aqui também isso era algo muito comum, tipo assim, tanto da Eva quanto do Juan, dar o primeiro chute, né, ou, por exemplo, em campeonatos de basquete, jogar a bola para o alto, então era essa questão da proximidade, né, da presença, de novo, né, que vemos a Eva Perón, a questão da proximidade, né, sendo abraçada por uma criança, né, esse título aqui também é bem bacana, pena que a gente não vai conseguir se debruçar muito sobre ele, né, o que nunca se deu nas escolas argentinas, o que nunca se disse, né, nas escolas argentinas, disse uma mulher fazendo referência ao La Razón de mi Vida, né, que é considerado o diário de Eva Perón, que foi transformado, né, em um livro obrigatório da educação, principalmente primária, né? Então as pessoas elas aprendiam através desse diário, desses escritos de Eva Perón, que é algo bastante, se a gente pensar, por exemplo, na questão da doutrinação ocorrida nas escolas, né?
mais uma vez sobre a infância e juventude, né, várias fotografias, né, que demonstram, por exemplo, essas crianças unidas, todas com a mesma roupa, né, todas de branco, como é o caso desse clube infantil Mundo Peronista, que utilizava as publicações de Mundo Peronista para educar, né, para entreter, vamos dizer assim, essas crianças, né, a questão também dos jovens, da UES, que era a União Estudantil Secundarista, né, que era essa questão de manter esses jovens por perto, né, fazer com que esses jovens aprendam e sejam saudáveis para que eles estejam prontos, né, para que eles garantem o futuro peronista da Argentina. A questão da religião, que eu também não vou conseguir falar muito sobre ela, né? Mas a religião ela estava presente, né? Tanto o Juan quanto a Eva Perón, eles eram católicos, como o Victor pontuou no começo, né? Que até hoje o catolicismo ele é muito presente, ele é uma religião de Estado na Argentina, né? O presidente ele tem que ser católico para que ele possa tomar posse, né? Do cargo. E aí, bem aqui no começo da publicação, né? No contexto da cirurgia de Eva Perón, a gente pode ver aqui, né, a questão da Nossa Senhora de Luján, questão dos padres, realização das missas, né, mostrando esse compromisso do povo, né, o povo rezando pela saúde de Eva Perón, né, aqui no caso Perón ajoelhado, né, nessa referência, tipo, rezando pela saúde de Eva Perón, e aqui uma capa, acho que uma das capas que eu mais gosto de Mundo Peronista, que é justamente Eva Perón santificada, é uma capa que vai ser publicada já em 1954, né, que faz realmente essa alusão dessa líder espiritual da nação, mas essa Eva Perón santificada no sentido de que é uma santa, né? Independentemente se vai ser reconhecida ou não pelo Vaticano, já é uma santa, né? Dentro do imaginário peronista. Depois, né? Com o desgaste da relação entre igreja e Estado, justamente por conta dessa peronização, justamente por conta dessa presença do peronismo em assuntos, por exemplo, relativos à mulher, a Eva Perón, né, a construção desses mitos, né, do Perón enquanto salvador e Eva Perón também um pouco como salvadora, né, a Eva ela vai ficar ali entre ser comparada à Virgem Maria, mas também ser um pouco comparada a Jesus Cristo por conta do sacrifício, né? Lembra daquela capa da coroa de espinhos, né? Então, vai ser uma imagem bastante dotada de um teor religioso, de um vetor sentimental. Então, já nos finais, né, dos anos de publicação que coincidem com o agravamento dessa crise, a revista vai publicar alguns artigos bastante interessantes, por exemplo, como o nosso profundo cristianismo, o peronismo como o defensor autêntico desse cristianismo, né? Enquanto a Igreja Católica, por exemplo, estava muito ligada à oligarquia, estava muito ligada ao poder, né, às classes altas, o peronismo não. O peronismo era aquele que partia das ideias de Cristo, né? Das ideias que aquele daquilo que Cristo realmente falou, que era aquele Cristo voltado, aquele Cristo humilde, aquele Cristo voltado ao povo, né? Aqui realizamos o cristianismo autêntico, né? Depois vai ter alguns editoriais e algumas matérias que vão falar de forma muito breve, de forma muito supérflua sobre a situação político-clerical da Argentina. E, por fim, não vou me demorar mais, né, já extrapolei no horário, mas o que eu quis mostrar, né, com esse mini curso e todas essas discussões sobre o peronismo e sobre o mundo peronista, sobre os meios de comunicação, é justamente um discurso, né, que ele se inicia, ele se desenvolve, ele se encerra em Juan e Eva Perón, né, novamente essa questão que a gente discutiu ontem do personalismo, né, da construção desses líderes. Havia, sim, outras pessoas importantes, existem trabalhos, são trabalhos muito importantes sobre os líderes de segunda linha, né, sobre os mediadores desse peronismo, mas vejam, através de mundo peronista, esse discurso ele é construído a partir unicamente de Juan e Eva Perón, né? Eles são os únicos líderes peronistas, né? Não existe espaço para outras pessoas. Não se faz necessário que haja mediadores, né, por exemplo, entre o mundo peronista e as crianças, né, primeiro existe uma sessão para essas crianças, né, existem textos construídos para que as crianças pudessem entender, pudessem aprender sem a necessidade de um mediador, né, então eu acho que o principal do peronismo, quando a gente pensa em meios de comunicação, é justamente nessa comunicação, né, justamente nessa comunicação direta que os meios de comunicação tentavam lograr entre o líder
e a população, né, entre Eva Peron e as crianças, entre Peron e os dirigentes, entre Eva Peron e os dirigentes também. Então, entender, né, na verdade, a construção desse minicurso foi nesse sentido, né, da gente entender a centralidade desses líderes, né, a peronização, como se deu de fato a peronização dessa sociedade naquele período, pelos meios de comunicação e uma forma de exemplar tudo isso por meio peronista, né, pela revista Mundo Peronista. Eu peço desculpas, né, talvez não tenha me dedicado precisamente a maior parte do tempo em Mundo Peronista, mas é que tem toda a questão do contexto, né, a gente não consegue, não conseguiria chegar simplesmente apresentando a revista sem dar toda essa questão do contexto, né, mas também foi algo um pouco proposital de despertar talvez essa curiosidade em vocês, né, talvez não só em relação ao peronismo, ao mundo peronista, mas também em outros temas, em outros contextos, em outros governos, em outros movimentos, né, enquanto estudantes de história, de realmente pesquisar, né, de se aprofundar nesses documentos. Então, eu agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. Foi muito importante, não sei se eu comentei isso no começo, mas foi meu primeiro mini curso e sempre foi algo que eu quis fazer desde a graduação. E eu acredito que essa questão das aulas, né? Porque o mini curso ali tipo, dá o nome de mini curso, mas na verdade são aulas, né? Que a gente ministra. E essa questão é muito importante para mim, é algo que mesmo na pós-graduação, mesmo no mestrado, eu tento, né? Não me distanciar de tudo isso, porque eu escolhi fazer história para dar aula, né? E mesmo na iniciação científica, mesmo escolhendo mestrado, ainda persigo tudo isso. Afinal, a gente não consegue um título, a gente não corre atrás de um título de mestre, de um título de doutor para estampar na parede, né? Mas sim para dar aulas também, né? Para dar aula no ensino superior. Então, ter montado esse mini curso e ter tido esse espaço aqui com vocês foi muito importante para isso também, né? Para essa questão talvez um pouco mais pessoal, mas de falar sobre temas que às vezes fica só na pesquisa, né, fica só na questão da dissertação, mas também trazer esse tema, divulgá-lo de uma outra maneira, né, divulgá-lo através de um outro suporte. Então, essa foi a minha proposta, eu espero que vocês tenham gostado, né, eu espero que lógico, que de formas diferentes tenham ajudado vocês em algumas coisas, né, tenham, enfim, tenham surtido, né, alimentado a curiosidade de vocês em alguns temas, e quero terminar dizendo que eu estou à disposição, né, o que vocês quiserem conversar, seja sobre o tema, ou, né, que não seja sobre o tema, tem uns rostinhos conhecidos aqui, um pouco familiares, de algumas matérias, de algumas disciplinas que eu acompanhei com o Beired, né, então, não hesitem em procurar ajuda, não hesitem em conversar com pessoas, né? Às vezes a gente olha para mestrando e doutorando, a gente vê essas pessoas como intocáveis, mas na verdade a gente não é, né? A gente é tão gente quanto todo mundo, então converse, principalmente vocês que têm esse desejo, essa vontade de ir para pós-graduação, de fazer pesquisa, conversem com pessoas que já estão no mestrado, com pessoas que já estão no doutorado, porque isso ajuda bastante, tá bom? Então, muito obrigada, aqui tá o meu e-mail, tá? Vocês podem entrar em contato comigo. Eu sei que o e-mail é uma coisa extremamente formal, né? Mas não se acanhe, a gente pode marcar uma conversa, trocar número e ir conversando, tá bom? Muito obrigada a todos vocês. Eu que agradeço, eu acredito que agradeço em nome de toda a organização do evento. Foi um mini curso muito bom, as pessoas falando aqui no chat que o mini curso foi maravilhoso, e te dando os parabéns, realmente eu também dou os parabéns. Inclusive, desejo um feliz Dia dos Professores. Obrigada para todos nós, né? Para todos nós. E muito obrigado, de verdade. Foi muito bom. Parabéns. O mini curso podia, como falaram ali, podia ser um mini curso sem a parte do mini, porque é um assunto muito interessante. Eu caí meio de paraquedas, né, nesse mini curso, porque o monitor que ia ficar aqui não pôde participar, e aí o Abner chegou em mim e falou, você pode ficar? Eu falei, posso. E me surpreendi, realmente. Me surpreendi Ai, que bom. mesmo e fiquei muito feliz. Fico contente, gente. Eu quase estou extremamente emocionada com comentários de vocês no grupo.
Reitero, qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, a gente pode continuar conversando. Eu desejo a vocês, bem lembrado, Daniel, um bom dia dos professores, né? É uma profissão muito linda, mas é uma profissão que, no contexto que estamos, exige muito da gente, né? São escolhas, então exige muita força, né? Tanto física quanto emocional, né? Mas eu tenho certeza que todos vocês serão ótimos profissionais. Eu agradeço muito, nunca vou esquecer desse dia, nunca vou esquecer dessa experiência, porque foi muito importante para mim, tá? Então, muito obrigada, bom finalzinho de evento para todos vocês, e é isso, se cuidem.